O perigo do 6-7. Talvez você já viu o seu filho ou presenciou alguma criança falando 6-7 ou até mesmo fazendo gestos como 6-7, que significa uma gangorra com as mãos. Mas o que é o bendito do 6-7? Eu vou te explicar. Bem, 6-7 é uma trend viral que alcançou os nossos jovens, crianças e adolescentes e até mesmo alguns adultos. Mas o que significa o 6-7? 6-7, 6 é o 6 em inglês e o 7 em inglês. Aí talvez você diga, sim, mas que sentido faz? Tudo, em todos os momentos do dia, está dizendo 6-7, 6-7. Pois é, não faz sentido algum. Mas o perigo não está na expressão em si, mas no que ela representa. Talvez você já tenha perguntado a um filho ou a um sobrinho, a algum aluno, o que isso significa? Ou você já disse assim para o seu filho, eu não quero que você faça isso, não quero que você fale 6-7, porque eu não sei o que é, eu não sei o que significa. E você pode ter ouvido algo assim, ah mãe, é algo aleatório. Ou talvez você ouviu assim, ah mãe, é uma besteira, significa 6 e 7, que é o número de um jogador de basquete americano. Pois é, realmente não quer dizer nada, é algo aleatório. Porém, essa trend é conhecida como Brain Rot, que significa conteúdos aleatórios, repetitivos e sem profundidade, que conecta as crianças e adolescentes. É algo que viraliza entre eles e é como se fosse uma linguagem própria entre crianças e adolescentes. Porém, existem alguns perigos nessas trends. E um dos perigos que nós vemos é dificuldade de concentração e desinteresse por conteúdos mais profundos. Vira também uma certa zoeira, o que acaba atrapalhando o convívio, a rotina, a estabilidade e a paz do ambiente. Alguns meses atrás eu assisti uma reportagem em que alguns professores falavam da dificuldade em dar aula para essa geração. E uma das dificuldades são as benditas das trends. E quando o professor diz, tá na página 66, começa a maior zoeira na sala, falando 6-7, 6-7, e eles não conseguem parar. Eles ficam animados e começam a falar 6-7, 6-7, atrapalhando todo a programação da aula, toda a rotina escolar. Então hoje os professores não podem mais nem falar o número 6, não podem nem falar o número 7, não podem nem falar o número 67, que as crianças começam na maior zoação. Outro perigo, repetição automática de comportamentos sem reflexão. É mais um dos perigos. Outro perigo é pressão para seguir a moda apenas para ser aceito. Então, eles se sentem um peixe fora d'água. Se todas as crianças e todos os adolescentes vivem o dia todo falando 6-7, 6-7, eles querem entrar na trend, eles querem fazer o que os amigos fazem, eles querem estar inserido no grupo e isso é um grande perigo. Porque eles não querem se sentir um peixe fora d'água, eles querem se fazer pertencentes àquele determinado grupo. E muitas vezes isso tem levado jovens e adolescentes a praticarem outros tipos de trends que têm tragado a vida dos nossos jovens, que têm tragado a vida das nossas crianças e adolescentes. Então esse é um assunto muito sério. Mamãe, tome cuidado com as trends, preste atenção no que o seu filho está vendo, no que o seu filho está fazendo, com quem o seu filho anda e deixe sempre claro para ele que ele é especial e que se ele precisa fazer algo de ruim para ser aceito em um determinado grupo, ele vai se dar mal. Isso não vai terminar bem.
A conversa e o diálogo é essencial para a criação hoje em dia. Porque antigamente os nossos pais não falavam abertamente sobre determinados assuntos. A internet não era viral, não existia como hoje. Ou talvez, dependendo da sua idade, nem existia, não era acessível aos pais, não era acessível às crianças. Hoje a internet está completamente acessível às crianças, aos jovens, aos adolescentes. Nós temos internet na televisão, nós temos internet no celular. Então, muito cuidado com essas trends. Muito cuidado com a necessidade que o seu filho tem de pertencer a algum lugar, a algum determinado grupo, porque muitas vezes isso é perigoso. Então, muito cuidado com essas trends, porque há a possibilidade dos nossos filhos seguirem trends mais perigosas. Nós temos que estar vigilantes e observando para que o inimigo não possa tragar a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. A Bíblia nos diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então a Bíblia nos ensina a guardar a mente e escolher aquilo que nos edifica, em vez de simplesmente seguir tudo que está em alta. Mas isso não significa que toda brincadeira que é viral, ela seja pecado ou ela seja ruim. Porém, os pais devem observar, ter muito cuidado. O mundo em que nós estamos criando os nossos filhos hoje não é o mesmo mundo que os nossos avós criaram os nossos pais e que os nossos pais nos criaram. Vigilância constante. Esse é o meu conselho para você, mamãe e papai. Fique atento. Se a trend está influenciando de forma negativa o comportamento do seu filho, se está substituindo o tempo dele de leitura, o tempo dele de brincar, o tempo de qualidade dele de brincar, de estudar, de comunhão com Deus, então nós devemos ter bastante cuidado e atenção. Deus abençoe e não esquece de me seguir, deixar um coraçãozinho e comentar. O seu filho também entrou na moda do 6-7? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima!